A nossa apresentação de seminário de répteis irá abordar a infraordem Sinomorpha, da disciplina de Zoologia de Vertebrados 2. A nossa docente é Lenise Rodrigues e os seus discentes são Gustavo Oliveira, Rafael Queiroz, Richard Freire, Larissa Sayuri e Walter Wu. A classificação do Sincomorpha seria em o reino Animalia, o filo Chordata, a classe Reptilia, a ordem Squamata e a infraordem Sincomorpha. Nessa imagem do slide, a gente pode ver os representantes dos clados, que o Sincomorpha ele possui 7 famílias representantes e todos eles fazem parte da subordem Scleroglossa, que compreende dentro dos escamados. Dentro dessa subordem, ela vai compreender 3 principais clados, sendo eles os Gecota, o Sincomorpha e as Angmorpha. Na introdução, os escomata, eles são um grupo bem diversificado e com um grande registro fóssil. Esse registro fóssil ele foi bastante abundante e diversificado na era do Jurássico Médio ao Cretáceo Superior. Os escomata, eles constituem o maior e mais diverso grupo de répteis, sendo seus representantes possuindo uma alta diversidade tanto ecológica e com diversos hábitos, sendo eles terrestres, arborícolas, fossoriais e aquáticos. E eles vão ocorrendo desde o deserto até locais áridos, locais tropicais, subtropicais e em regiões frias. Bom, pessoal, agora que a gente já deu uma introduzida e entende um pouco quem são os sincomorpha, eu vou falar um pouco sobre a diversidade deles. Eu separei aqui 4 exemplos que são um pouco mais comuns e a gente pode estar um pouco mais familiarizado com eles, assim, facilitando que a gente conheça e entenda onde eles vivem, quem são e até ver que eles estão um pouco mais perto da gente do que a gente imagina. Primeiro a gente vai ter aqui o lagarto da língua azul oriental, ou como seu nome científico diz, Tiliqua cicoides, que vem do filo Chordata, da ordem Squamata e do gênero Tiliqua. Bom, a sua espécie é o seu nome, como já foi dito, a Tiliqua cicoides, que vem ser mais comum na região do leste da Austrália. O seu nome ele é bem sugestivo já pela cor da sua língua, que varia entre o azul escuro e o azul claro. É considerado um lagarto um pouco mais lento, muito pelas suas características morfológicas, já que como ele se trata de um lagarto mais robusto, ele acaba sendo realmente um pouco mais lento, assim se diferenciando do nosso próximo item. Porém, uma característica que chama bastante atenção é a sua alimentação, que tem o hábito de comer frutas como bananas e pêssegos. E também são um tipo de animal bastante domesticado, então é bastante comum ver que o lagarto de língua azul ele é bastante encontrado como um animal de estimação. O nosso próximo exemplo é o calango da cauda verde, ou como seu nome científico, Ameivola venetacaudos. Ele pertence ao filo Chordata, ordem de Squamata, o gênero Ameivola e a espécie Ameivola venetacaudos. Ele é mais encontrado na região da Caatinga e Piauí. Seu hábito de alimentação ele é bastante ligado à predação de insetos, sendo assim também um lagarto mais veloz, já que o seu tamanho é menos robusto em comparação ao lagarto da língua azul oriental. Nosso próximo indivíduo é o lagarto cintado, ou Cordylus vitifer, fazendo parte do filo Chordata, da ordem Squamata, do gênero Cordylus e a espécie Cordylus vitifer. O lagarto cintado é bastante encontrado na região do Nordeste sul-africano, fazendo parte de um ambiente mais rochoso e quente. E a sua predação é bastante ligada à predação de besouros. Sendo assim como o lagarto da língua azul, também sendo um animal bastante domesticado. Então é bastante comum encontrar tanto o lagarto da língua azul quanto o lagarto cintado sendo domesticado. Bom, e por último nós temos o lagarto teiu, ou Tupinambis marianae, fazendo parte do filo Chordata, da ordem Squamata, do gênero Tupinambis e a espécie Tupinambis marianae. O lagarto teiu é bem comum no Brasil, diferente de outros que a gente já falou aqui.
tendo o hábito de alimentação classificado como onívora, se alimentando tanto de vegetais quanto de origem animal, assim como ovos de outras espécies também. O seu tamanho pode variar bastante, porém eles podem chegar até 1,40 m e pesar cerca de 5 quilos, sendo os machos maiores que a fêmea. Sendo também animais ectotérmicos, ou seja, não regulam a temperatura corporal naturalmente, precisando assim de determinados comportamentos para isso. Como em dias chuvosos, é comum que o lagarto teiu fique exposto ao sol para que assim ele consiga aquecer melhor o seu corpo. Morfologia de Syncomorpha, família Sinicide. Esses animais pertencentes à infraordem Syncomorpha se apresentam com escamas de aparência luminosa e reluzente. É possível notar que na estrutura corpórea desses animais, os estiodermos se encontram presentes embaixo de suas escamas. Os mesmos possuem pequeno e médio porte, medido de 5 a 20 centímetros. Estes animais também apresentam o encurtamento de seus membros com relação ao seu tamanho corporal, ou seja, é possível observar que, ao longo do seu corpo delgado, seus membros se apresentam de maneira significativamente pequenos comparados ao tamanho de seu corpo. Esses animais também possuem a autotomia, ou seja, a capacidade de perder sua cauda como método de defesa contra a predação, podendo ser aí regenerada ao longo de sua vida. Na imagem ao lado, é possível observar o Tiliqua nigroluti. Esta espécie também é pertencente à família Sinicide, apresentando corpo escamado e uma dentição pleurodôntica, ou seja, com dentes ligados ao lado interno de sua mandíbula. Estes animais apresentam um corpo delgado e a sua cabeça não é claramente delimitada, distinguindo-se do restante de seu corpo. Por esse motivo, muitas das vezes, os predadores desses animais acabam se confundindo entre a cabeça e sua cauda. Esta espécie apresenta uma língua simples e uma das características excêntricas que os distingue de outros da mesma espécie. Ele possui uma língua com a coloração azul, o que o faz ser conhecido como blue tongue. Esta espécie muitas das vezes utiliza a coloração da sua língua como método de defesa. Por conta desses animais também, muitas das vezes, não utilizarem a autotomia como método de defesa contra possíveis predadores. Agora iremos abordar sobre hábitats. E hábitats é um termo bastante utilizado na ecologia para determinar onde espécies, aqui no caso espécie de Syncomorpha, onde vivem, como se desenvolve, como é a sua dinâmica populacional e a sua dieta, a composição da sua dieta. Claro que quando falamos de Syncomorpha, estamos falando de um clado bastante representativo, ou seja, essas espécies não terão o mesmo hábito, o mesmo habitat. Por isso, dessa parte aqui nós dividimos entre as famílias. Inicialmente nós temos a família Insicídio, também chamada de Skinks. Essa família, as suas espécies apresentam uma variedade de hábitos, sejam espécies terrestres, arborícolas, cavadoras, e algumas espécies vivem debaixo da areia do deserto. A maioria dessas espécies dessa família são carnívoras, em particular insetívoras, porém algumas vão apresentar na sua dieta material vegetal. Do lado temos dois representantes, temos um representante do gênero Mabuia e também um representante de uma espécie chamada Copionglossum nigropocontato. É uma espécie bastante interessante de ocorrência aqui no Brasil, principalmente para os estados que compõem a região norte, a região amazônica, mas também em outros estados. Agora nós temos a família Teide, também chamada de Whiptors. É uma família restrita ao continente americano, ela vai viver em regiões de deserto, em florestas tropicais e em matas de altitude, principalmente no Andes, no Chile. Essas espécies são carnívoras e insetívoras, mas também algumas espécies irão apresentar na sua dieta material vegetal. São ativos e principalmente diurnos.
Quase todas as espécies são terrestres, mas com exceção de algumas que são semi-aquáticas. Ao que ao lado nós temos uma espécie, o Teus oculatus, que gosta de viver nessas regiões de pedras, de pedregulho, e é uma espécie principalmente encontrada aqui no Brasil, no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, ou seja, na região sul-americana. Temos a família Xanthucidae, que é uma família também conhecida como lagartos noturnos. Também é restrita ao continente americano, as espécies vivem na América Central e na América do Norte. Apresentam como característica uma dinâmica reservada, vivem em nichos ambientais estreitos, também conhecido como uma especialização de microhábitats. Esses nichos são fendas de rochas ou troncos úmidos, podendo essas espécies passar a sua vida inteira sob essa mesma cobertura, o que é bem interessante, já que esse estilo de vida pode contribuir para uma expectativa maior de vida dessas espécies. Para sua composição de dieta, principalmente são de insetos e plantas. Aqui ao lado nós temos uma espécie dessa família, Lepidophyma reticulatum. É uma espécie que tem essa dinâmica reservada, vive principalmente em troncos úmidos, mas também pode ser encontrada na serrapilheira. A família Lacertidae, ou também conhecido como lagartos de parede, são encontrados na Europa, na Ásia e na África e vivem em zonas de florestas, regiões de deserto, área rochosa e arborícolas. Aqui ao lado nós temos duas espécies. Primeiramente temos Arcantodactylius erythrurus. É uma espécie bem veloz, gosta de se refugiar em vegetação baixa, debaixo de pedras e se enterrar na areia. E ao lado nós temos a Podarcis siculus, também conhecida como lagarto de parede italiano. Já dá para imaginar que é bastante representativa na Itália. E gosta de viver principalmente em zonas rochosas, como aqui na imagem, o animalzinho numa rocha, e zonas urbanas, nas paredes dos italianos. A família Cordylidae, ou também como conhecido lagartos de cauda espinhosa, é uma família restrita ao continente africano. As espécies vivem principalmente em fendas, cascas de árvores e terrenos rochosos. São diurnos e na composição da sua dieta principalmente de insetos. Aqui ao lado nós temos uma espécie, Cordylus tropidus terno. É uma espécie que tem como habitat essa região de árvores, mas também, como na imagem, essas regiões rochosas, de rochas, sendo um lagarto endêmico da África Oriental. A família Gymnophthalmidae, ou também conhecido como lagartos de óculos, tem a sua distribuição na América, desde o sul do México à Argentina, podendo ocorrer também no Caribe e em algumas ilhas continentais da América Central e do Sul. Vive em regiões de floresta tropical, floresta subtropical e região de serrapilheira, e a sua dieta é composta de insetos e outros invertebrados. Aqui ao lado nós temos uma espécie, a Notossaura vanzolínea. É uma espécie bastante estudada no Brasil, principalmente na região de Caatinga. Há muitas coletas dessa espécie na região de Caatinga, e essa espécie tem o seu habitat principalmente na região de serrapilheira. Dando continuidade e finalizando, falar agora um pouco sobre a reprodução das famílias da infraordem Sycomorpha. Entre elas aqui, que estão destacadas três famílias, nas quais se destacam ovíparos, ovivíparos e vivíparos. Vale ressaltar também que o sistema reprodutor em muitas espécies de clima temperado, as suas gônadas atingem seus maiores tamanhos e pouco antes de se dar a hibernação e diminuem significativamente durante meses de verão. As espécies tropicais possuem suas épocas de reprodução coincidentes com o começo da estação chuvosa, exigindo assim a umidade para que a incubação dos ovos e comidas abundantes para os filhotes. Esse é um fator muito importante que determina e influencia no fator reprodutivo. Agora, dando continuidade aqui, na primeira imagem representada pela família Cincidae, que na época de acasalamento, que ocorre entre abril e junho, durante esse período, que o macho ele segue a fêmea
esperando uma oportunidade para acasalar. Normalmente, são agressivos contra os machos que tentam se aproximar. Mas após o período de acasalamento, desovam entre 2 a 20 ovos, que eclodem após 70 dias. Logo após, representado pela segunda imagem, temos a família Teidae. A sua reprodução ocorre de forma ovípara, que desova entre 30 a 36 ovos por postura, que eclodem após 60 dias de incubação. Os ovos podem ser mantidos numa incubadora vermiculita, com a temperatura estável de 28 graus Celsius. Na imagem abaixo, temos representantes da família Xanthucidae, também conhecido como lagarto noturno. Como sua maioria são vivíparos, a sua estratégia reprodutiva tende a ser muito baixa, com várias espécies dando à luz apenas a 1 ou 2 filhotes. Após um período de gestação, cerca de 90 dias, em torno de 3 meses, está associada a uma complexa especialização para o desenvolvimento embrionário no útero. Os ovos possuem cascas finas sem depósito de calcário. A secreção de hormônios ajuda a estender um pouco o tempo da gestação e evitar a ovoposição. Os embriões podem ser totalmente dependentes da nutrição materna ou utilizar suprimentos vitelínicos do ovo, gerando vários graus intermediários de nutrição embrionária. Esse foi nosso seminário de répteis sobre o clado Syncomorpha, e aqui estão nossas referências. Muito obrigado.